Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem bíblica para o nosso devocional de hoje. Está na carta Epístola Universal de Tiago, capítulo 1. Eu vou ler do verso 19 a seguir. Eu quero realmente atentar para o verso 25. Mas vamos fazer uma leitura bíblica nessa manhã. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu do que tal como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção desse mundo. Olha, nós estamos experimentando nesses dias uma falta de liberdade. É claro que é um pouco diferente do que Jesus ou que Tiago queria expressar nessa palavra. Mas pensa bem, como era bom quando nós podíamos ir e vir a qualquer hora, a qualquer momento. E talvez nós nunca paremos para refletir que a coisa mais importante, a maior riqueza que nós temos, uma das maiores riquezas, é justamente a nossa liberdade. Nós poderíamos congregar, poderíamos cantar, poderíamos ir na igreja a semana toda. E agora, os decretos, eles vêm e estão inibindo a igreja de se congregar, inibindo a igreja, precisamos contar dias para fazer culto quando podemos, e às vezes nem podemos fazer. E muitos irmãos não valorizaram quando tinham a liberdade. Muitos não aproveitaram quando estavam livres dessas coisas para servir a Deus. Quantos cultos foram desprezados por coisas banais, por eventos banais, por coisas banais? Por um simples momento de cansaço, algumas pessoas não foram. Porque alguém queria ver algo na TV ou na internet, não foram. Porque simplesmente tomaram do horário de um culto para conversar com alguém e não foram. Agora nós começamos a sentir na nossa pele que nós deveríamos ter aproveitado melhor o nosso tempo e a liberdade de servir a Deus. A Bíblia Sagrada nos conta e nos fala, no capítulo 61 de Isaías, Jesus era uma palavra profética que se cumpriria em Cristo. Ele fala assim: eis que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os cativos. Olha bem o que o texto diz. É claro que eu estou usando aqui um momento para a gente parafrasear ou para comparar a verdade do que o Evangelho vem nos trazer. Se Jesus estivesse por aqui hoje, com seu ministério, com certeza que ele não violaria ou ele não incentivaria as pessoas a violarem a organização do governo na preocupação de conter uma epidemia ou uma pandemia de um vírus que pode matar milhares e milhares de pessoas. Vimos algo parecido, ainda muito mais trágico do que o que estamos vivendo hoje, em 1918, quando a gripe, chamada gripe espanhola, ela espalhou pelo mundo, ela eliminou, exterminou com 50 milhões de pessoas naquela época. Para aquela época,
que a população tinha mais ou menos 1.800.000.000 de pessoas na Terra. Era muito mais espantoso do que o que nós estamos vendo acontecer nos dias atuais. Mas as coisas não estão descontroladas, desenfreadas, porque naturalmente existe uma preocupação do governo, existe tecnologia, existe meios de comunicação que ajudam e têm poupado milhares e milhares de vidas de pessoas. Não é essa a grande liberdade que Jesus veio pregar. Jesus veio pregar uma liberdade diferente. Ele falou que veio libertar os cativos. A libertação que Jesus veio propor ao mundo na sua época era a libertação do pecado. Era o homem ser livre do pecado e da condenação do inferno. Era essa a sua grande proposta. Mas aqueles homens que viveram no tempo de Jesus, os judeus pelos quais ele veio, os judeus, que era a nação onde ele nasceu, eles não compreenderam o ministério de Jesus. Eles não compreenderam qual seria a obra que ele veio realizar. Aquele povo, eles estavam tão ligados às coisas materiais, às vezes nós também nos colocamos nessa posição, que eles não entendiam que a libertação não era do jugo do Império Romano. Porque naquela época, os Césares eram os governantes. Naquela época, o povo estava oprimido por um império mundial, o Império de Roma. E eles acreditavam o seguinte: se Jesus fosse o Messias, ele certamente nos libertaria desse jugo político do Império Romano. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a obra que Jesus veio realizar foi muito maior do que libertar alguém de um sistema de governo, do que mexer numa cultura ou mexer nas culturas dos povos. Ele veio trazer libertação do pecado, que é a pior prisão e a pior escravidão que pode existir. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não vamos interpretar esse texto de forma literal e querer trazer ele para o momento. Não. Jesus quis dizer que se nós vivermos escravos pelo pecado, nós vamos chegar à condenação da nossa alma. É justamente o que Jesus veio nos poupar. Porque mesmo vivendo debaixo do jugo de algum sistema, nós podemos ser livres. Porque quando nós somos livres do pecado, nós realmente somos libertos. A Bíblia fala assim, e a lei da liberdade é a lei perfeita. A lei perfeita é a lei da liberdade. E Jesus veio com o propósito de libertar o homem do pecado. Pensa na decepção. Pensa no porquê que aquele povo não conseguiu receber Jesus como Messias naquela época. Porque Jesus nunca disse uma palavra sequer que tivesse a intenção de derrubar o Império Romano. Aliás, se nós olharmos no livro de Daniel, os impérios foram profetizados por Daniel, foram revelados por Deus. Então, até esses impérios mundiais que causaram tanta opressão no mundo, eles faziam parte de um plano de Deus. E Jesus, conhecedor de tudo isso, ele sabia que não era naquele momento que o Império Romano ia ruir, que ele ruiria no futuro. Mas isso durou mais de 300 anos ainda. Mas Jesus veio para trazer uma proposta de vida, uma proposta de perdão, uma proposta de estar livres mesmo estando sob um jugo político de algum império. Mas nós podemos ser livres, irmão. Nós podemos ser livres hoje, com todos os decretos. Nós podemos ser livres hoje, com o coronavírus andando por aí. Porque não quer dizer que porque eu sou cristão, porque você é cristão, nós não passemos por uma doença como essa, ou que talvez até muitos de nós cristãos sejam ceifados, sejam mortos por causa dessa doença. Mas isso não rouba a nossa liberdade. Isso não nos deixa escravos e não nos faz ser escravos da situação. Sabe por quê? Porque nós temos uma promessa de vida eterna. E você pode ter certeza que aqueles que morreram, tanto de corona, de câncer ou de qualquer doença que surgiu ou que venha a surgir, essas pessoas estão livres. D.L. Moody um dia fez uma declaração:
Um dia os jornais vão dizer que Moody morreu. Não acreditem nisso. Porque o dia que os jornais noticiarem que eu morri, é mentira. Porque naquele dia eu terei nascido para a vida eterna ao lado de Deus. Isso é ser livre. Livre do medo, livre do pânico, livre do sistema, livre do pecado, porque nós temos uma confiança bem maior do que as coisas que podem acontecer conosco nessa vida. Pare e pense. Valorize a tua liberdade. E a tua liberdade, pare de ver tudo com os olhos da carne, com os olhos físicos, e comece a ver com os olhos espirituais. Somos livres do pecado, somos livres da morte, somos livres da condenação, somos livres de tudo aquilo que poderia permanecer pela eternidade. Nós temos a liberdade. E a lei da liberdade é perfeita. Aproveite a salvação que você recebeu de Cristo. Se você ainda não recebeu, aceite Jesus como Salvador. Creia nele e fique livre de toda a opressão que o pecado pode produzir na vida de alguém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.